Boa noite a todos. Eu sou um filho amado de Deus, lutando e vencendo a ansiedade, a depressão, o perfeccionismo, a procrastinação, a rejeição, a dependência química, a codependência emocional impositiva e a sexualidade distorcida. Meu nome é Piva. Eu sou o quinto filho de uma família bem estruturada e meus pais desejavam a minha vinda. Minha mãe sempre dizia que era Deus que lhe dava os filhos e ela sempre pedia a Ele que os usasse para que o mundo ficasse melhor. Minha família tinha sempre uma religiosidade intensa, embora o estudo e o trabalho fossem levados muito a sério. A minha infância foi muito divertida, brincando com os meus irmãos mais velhos, com o meu irmão mais novo, além de muitos primos e vários meninos no bairro onde eu morava. Isso foi até os 9 anos de idade, quando mudei para o Morumbi e perdi aqueles amigos da Vila Nova Conceição. Apesar de ter sido desejado e amado pela minha mãe e pelo meu pai, me sentia rejeitado pela minha mãe, pois aos 4 meses de idade ela me colocou para ser cuidado e amamentado por uma babá. Logo em seguida ela ficou grávida do meu irmão mais novo, tendo menos tempo ainda para mim, e também iniciou o trabalho de empresária, abrindo a boutique das Lu, que foi consumindo cada vez mais o seu tempo. Como consequência disso, eu passei a ficar desconfiado do sexo feminino, não conseguindo me relacionar profundamente com as mulheres. Na escola eu fazia amizades facilmente, e, a bem dos estudos, me destacava muito nos esportes desde cedo. Não sofri nenhum tipo de abuso físico ou sexual ou emocional na infância ou na adolescência. Meu pai estava presente na minha vida desde cedo, me levando todos os dias para a escola, me carregava no colo com frequência e logo me levou para assistir os jogos de futebol no estádio. Também jogávamos futebol juntos com certa frequência. Porém, meu pai tinha um problema. Ele não sabia conjugar o verbo amar e, como as palavras de afirmação são a minha principal linguagem do amor, eu também não me sentia amado por ele. Na realidade, eu nunca ouvi conjugar o verbo amar para ninguém durante a sua longa vida. E isso trouxe para mim uma influência emocional negativa, deixando as minhas emoções bloqueadas e o meu coração mais fechado, uma vez que a rejeição da minha mãe já havia bloqueado meus sentimentos desde a primeira infância. Na adolescência, comecei a namorar, porém não conseguia conjugar o verbo amar de verdade, e mesmo na juventude ainda não conseguia me relacionar profundamente com as pessoas. Experimentei o álcool, a maconha, o haxixe, a cocaína e o sexo, porém não me sentia feliz. Como a maioria dos rapazes da minha geração, a minha iniciação sexual foi com uma prostituta e mesmo depois com as namoradas, e às vezes apenas com garotas que eu saía para me divertir e, é claro, ter sexo com elas. O relacionamento era sempre superficial e eu não conseguia amar e nem me sentir amado por ninguém. Aos 17 anos, entrei na Faculdade de Medicina, estudando em São Paulo, onde morava com os meus pais. Contudo, eu era muito imaturo e logo convivi com pessoas bem mais velhas do que eu e com outros tipos de vivência que eu não conhecia. Elas facilmente me influenciaram e eu vivi os 2 primeiros anos de medicina totalmente deslumbrado por aquele ambiente e experimentando ao mesmo tempo muitas coisas erradas e prejudiciais, me envolvendo em festas, álcool, drogas, sexo, violência, perdendo o controle nos finais de semana, especialmente no sábado à noite. E, ao mesmo tempo, praticava 3 horas de treino diário, de segunda a sexta-feira, além dos jogos das competições universitárias. Porém, meu mundo desabou quando estava no começo do 3º ano e foi descoberto um câncer de pâncreas na minha mãe e ela foi piorando rápido. Isso me desencadeou uma severa depressão e eu precisei tomar medicamentos antidepressivos por 2 anos. Por outro lado, isso foi bom porque eu voltei a ficar interessado na espiritualidade, me envolvendo novamente na Igreja Católica, que eu havia deixado de frequentar quando entrei na faculdade, e como não obtive as respostas que almejava no catolicismo, então estava mais aberto para novas ideias. Foi quando eu estava profundamente incomodado com a falta de um significado maior para a vida, que eu conheci uma garota evangélica durante uma viagem aos Estados Unidos.
Ela me evangelizou e no ano de 1983 eu fui pela primeira vez num culto evangélico e me entreguei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Foi uma conversão verdadeira, com uma grande transformação de vida, e logo fiquei cheio do Espírito Santo, experimentando muitos dons do Espírito Santo, tendo muitas experiências com Deus. Com apenas 2 meses de conversão, eu já estava testemunhando de Cristo para os colegas, para os médicos, meus parentes, os professores, e também para os pacientes, fazendo capelania nos hospitais. Contudo, ainda não conseguia expressar profundamente os meus sentimentos e continuava muito fechado emocionalmente. Na verdade, havia um casco de tartaruga em volta do meu coração, aprisionando os meus sentimentos, que eu só consegui romper depois da minha conversão. Isso aconteceu no início do meu relacionamento com a Beth, a primeira e única mulher que eu conjuguei o verbo amar de verdade e que confiei totalmente. Senti um chamado de Deus tão forte que no 5º ano de medicina fui estudar teologia na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, fazendo as 2 faculdades ao mesmo tempo nesses 2 anos. Quando eu me formei em medicina, Deus confirmou planos diferentes dos meus para a minha profissão. Ao invés de fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, o Senhor Jesus me dirigiu para concluir o curso teológico apenas, e depois de casado com a Beth, em junho de 88, nos mudamos para Ribeirão Pires, com a direção clara da parte de Deus para a plantação de uma nova igreja nessa cidade. Em 1989 e 91, Deus nos presenteou com 2 lindas filhas, a Débora e a Daniela. Pouco tempo depois, em 1993, Deus nos chamou para deixarmos tudo em Ribeirão Pires e irmos ao Parque Nacional do Xingu. No ano seguinte, nos mudamos com a família para lá e ficamos 2 anos, retornando em 96. Logo que voltamos, a Beth ficou grávida do Gabriel, que nasceu em 97, completando a nossa família. Continuamos firmes na plantação da Igreja Batista Missionária de Ribeirão Pires, que foi organizada em 99. Nesse período, continuei trabalhando como médico e pastoreando a igreja e vendo Deus prosperar as nossas vidas, tanto na profissão como na igreja, como na família, com os nossos filhos se fortalecendo espiritualmente. Durante o 30 Semanas, Deus continuou trabalhando na minha vida emocional e espiritual, revelando questões profundas, me ajudando a superar os problemas emocionais e a rejeição na infância. Continuo em obras para que o Espírito Santo cure as minhas emoções e me transforme cada vez mais no Filho amado de Deus que eu sou em Cristo. Obrigado pelo silêncio de vocês.